Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 115 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima segunda-feira a todos os corintianos e corintianas que nos acompanham, né? Entramos aí oficialmente na data FIFA e como eu disse, agora teremos informações, né, atualizações de bastidores do Corinthians. Hoje, por exemplo, é a principal notícia sobre questão de name rights, vamos falar bastante sobre isso, valores e tudo mais, tá? Então, peço aí que nos acompanhem nesse vídeo, me sigam nas redes sociais, todos os links na descrição, vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, eu quero apresentar para vocês o meu Jota, tá? O assistente financeiro direto no WhatsApp, tá? É basicamente, né, eu vou explicar de uma forma direta para vocês. É um banco digital dentro do WhatsApp. Tudo que você faz no seu banco digital no aplicativo, você vai fazer direto numa conversa do WhatsApp. Ah, qual o meu saldo? Eles mandam. Ah, um extrato. Eles mandam. Ó, paga esse boleto aqui. Você manda a foto do boleto, pronto. Vamos lá. Ó, enviar um Pix de X reais para fulano, né? Coloca a chave. Pronto. Tudo que você precisa, você vai fazer pelo seu WhatsApp, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. O nosso formulário ainda está ativo, né? Para o pessoal que quiser participar de sorteios aqui no canal John do Timão. Basta fazer o cadastro no meu Jota e também preencher o formulário. Certo, família? Vamos para cima e vai Corinthians! Bom, hoje às 18 horas tem vídeo novo para o clube de membros, tá? Então, a gente movimentando um pouco aí o nosso clube de membros, já tá gravado, tá prontinho, às 18 horas será publicado aí mais um vídeo no clube de membros. Nosso time feminino venceu na segunda rodada, né, da Libertadores, o confronto ainda na fase de grupos, na estreia a gente tinha empatado com o Independente Del Valle. Na verdade, é o time feminino, né, do Independente Del Valle, eles têm outro nome, mas enfim, a gente estava vencendo até a reta final, né, e aí a gente toma um gol no finalzinho ali, sofre esse empate. Ontem, contra o Always Red, aplicamos uma goleada de 11-0, tá? E o último jogo a gente faz aí contra o Santa Fé, um jogo importante pra gente também, para que a gente possa conseguir essa classificação para a próxima fase, tá? Então, parabéns aí para nossa equipe, a gente segue nessa preparação. Família, vamos falar rapidamente sobre o Campeonato Brasileiro, e aí eu não vou entrar ainda no mérito da pontuação do Corinthians, da vitória nossa contra o Mirassol, né, analisando a rodada, até porque, por exemplo, depois de amanhã já temos 2 jogos do Brasileirão, 2 rodadas atrasadas, né, o Palmeiras joga dia 11 também, um jogo atrasado, então assim, teremos ainda alguns jogos dentro dessa data FIFA, teremos tempo, tá, teremos tempo para falar de Campeonato Brasileiro dentro da data FIFA, só que é o seguinte, cara, o que aconteceu nesse fim de semana e o que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro é surreal em questão de arbitragem, tá? Eu sempre, né, de domingo para segunda-feira ou na segunda de manhã, faço um apanhado geral do que aconteceu na rodada, assisto os lances, isso e aquilo. E é simplesmente bizarro, cara. No jogo do Internacional contra o Botafogo, o Inter que teve um pênalti, né, a favor na quarta-feira contra o Corinthians, um pênalti extremamente questionável e que para mim não foi pênalti. No sábado contra o Botafogo, o zagueiro do Inter agarrou o Arthur Cabral, caiu com ele, e aí, para a arbitragem, não teve impacto, não teve contato, não teve nada. Segue o jogo, tá? Esse foi um lance polêmico ali de Inter e Botafogo. Ok. Agora, no jogo Red Bull e Grêmio, o Red Bull vence o jogo com um pênalti no último minuto e um pênalti que não foi, tá? Esse eu falo com todas as letras. Não foi pênalti. Não foi, tá? O Grêmio foi roubado na partida contra o Red Bull Bragantino. A gente comentou, né, sobre a entrevista do Marlon, o lateral aí do Grêmio. Pô, é surreal. Ontem tivemos o clássico, o Choque Rei, São Paulo e Palmeiras. Ó, um canal de corintiano. Vocês são corintianos. Quem viu o jogo ontem sabe do que eu tô falando. O pênalti que o Ramon Abate-Abel não marcou pro São Paulo. E aí, mais uma vez, eu sou rival do São Paulo, assim como sou rival do Palmeiras. Eu não teria interesse algum
em querer, por exemplo, o favorecimento do time A ou do time B. São dois rivais. E eu afirmo categoricamente, o São Paulo foi roubado ontem contra o Palmeiras. É um pênalti que eu não consigo encontrar argumentos para justificar a não marcação. Mas para a arbitragem brasileira, não foi pênalti. E tivemos alguns debates lá de expulsão ou não, esses lances eu acabei nem vendo. Mas assim, o do pênalti é bizarro, é bizarro. É muito pênalti. E tava 2-0 ainda o jogo, né? E aí depois o Palmeiras vira o jogo. Outro jogo de ontem, Vasco e Vitória. Foi um jogo de reviravoltas, né? Viradas e empate, um jogo 4-3. Tivemos uma expulsão do zagueiro e do capitão, né? O zagueiro e capitão aí do Vitória. Era um lance de ataque do Vitória, uma falta lateral. Eles iam fazer o cruzamento na área. E aí, em todo jogo, acontece o seguinte. Fica a linha de defesa, né? Vem os atacantes, o pessoal que vai para o cruzamento na área. Fica aquele agarra-agarra, empurra-empurra, lá pra cá. O cara do Vasco foi para segurar o zagueiro do Vitória, ele fez isso aqui, ó. Tirou o cara e foi para se movimentar, para ir olhando e vendo o cruzamento, né? O árbitro veio, deu amarelo pro cara do Vitória e expulsou, né? Ele já tinha um amarelo, deu amarelo e expulsou. Pô, então assim, ele vai ter que dar amarelo para todos os jogadores, porque todos os jogadores fazem isso em todos os cruzamentos. Seja falta, seja escanteio, tem contato. E aí ele veio, deu amarelo e expulsou. Mais um lance polêmico. E tivemos uma reclamação formal também da equipe do Sport no jogo de ontem contra o Cruzeiro. Eu acabei não vendo esses lances, tá? Porque eu cliquei lá nos melhores momentos, não mostraram, né? Mostraram só ali lances perigosos, finalizações, mas anotei aqui para eu assistir depois esses lances que o Vitória está reclamando, que o Sport está reclamando também, tá? Então assim, cara, a gente tem 5 jogos aqui, então, com erros que não é um erro de interpretação, um erro que tá no limite. Não, são erros absurdos. 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 Surreais. O pênalti não marcado pro São Paulo e o pênalti marcado pro Bragantino é bizarro. E aí tivemos a CBF afastando, né, as equipes de arbitragem aí do jogo do Red Bull Bragantino e Grêmio e São Paulo e Palmeiras. Engraçado, do jogo do Inter contra o Corinthians não teve afastamento. Do jogo Vitória e Vasco, Vasco e Vitória não tivemos. Então, assim, até na punição, eles são seletivos. Ah, vamos ver. Ah, não sei. E o senhor Ramon Abate Abel, ano passado, foi afastado depois de um jogo Palmeiras e Fortaleza, que ele deu uns pênaltis polêmicos aí na Série A, né, no Campeonato Brasileiro. Depois de um jogo Palmeiras e Fortaleza, que o Fortaleza saiu reclamando, ele foi afastado. Fortaleza reclamando de um jogo contra o Palmeiras. Aí ontem, de novo, São Paulo e Palmeiras, ele tem lances favorecendo o Palmeiras, né? E aí é afastado novamente. Pô. Será que... Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, tá? Os caras são ruins de uma forma geral ou são mal intencionados? É a pergunta que eu faço pro torcedor corintiano, tá? Bom, seguindo aqui com as novidades, infelizmente tivemos a confirmação, né, que a gente não queria. Vitinho sofreu uma lesão no joelho direito e virou desfalque também na equipe do Corinthians. O Corinthians soltou até uma nota oficial assim, né? Após a realização de imagens neste domingo, o atacante Vitinho foi diagnosticado com uma lesão no menisco medial do joelho direito. Camisa 29 passará por uma artroscopia nessa segunda-feira, hoje, no Hospital Sírio-Libanês. Vitinho precisou ser substituído da vitória contra o Mirassol, tal, enfim, tá? Então ele teve uma lesão no menisco medial do joelho direito. Qual que é o problema? O Corinthians não informou qual lesão, só falou que ele teve uma lesão. Não sabemos a gravidade dessa lesão. Então, ele pode ficar fora desde, sei lá, um mês ou perder o restante da temporada. Não sabemos. Podemos ter atualizações mais para frente. Tomara, né, que a gente tenha esse tipo de informação. Talvez numa coletiva de imprensa, sei lá, no jogo contra o Santos, no jogo aí contra o Atlético Mineiro, o Dorival possa trazer alguma atualização nesse sentido, tá? Mas é isso, cara. Não é uma lesão de preparação física, né, como a gente vinha comentando, esse problema que vinha acontecendo no Corinthians. Então, um ponto importante para a gente trazer pro torcedor. É uma lesão que pode acontecer com qualquer jogador, tá?
e vai passar pela cirurgia, né, artroscopia. Tomara que dê tudo certo aí nessa recuperação do atacante Vitinho. Bom, família, hoje de manhã, tá? Hoje bem cedo, inclusive, saiu uma reportagem no G1 falando sobre investigações de postos de gasolina na cidade de São Paulo que estão ligadas ao crime organizado, né? Para lavagem de dinheiro, isso e aquilo, enfim, diversos problemas aí de segurança pública, tá? Ok, até aí, sem novidade. Qual que é o problema? Temos 3 postos em São Paulo que são os chamados postos Corinthians, né? Que tem ali o emblema do Corinthians, com o nome do Corinthians, e são licenciados ao Corinthians. Pelo que eu entendi, tá? Esse licenciamento vai até novembro de 2025, era um contrato, e esses postos aí são já tem até uma história aí, né, nesse pós-pandemia, o pessoal marca de ver jogo e tudo mais, enfim, tá? É algo ok, fortalece a marca do Corinthians e tudo mais. Só que esses postos estão listados, tá, nessa investigação de envolvimento com crime organizado. E por que eu quis trazer essa notícia aqui para o vídeo? Porque vocês vão ver isso em jornais, vão acompanhar essas notícias, e o principal ponto é: o Corinthians não tem ligação com essa situação. O Corinthians apenas tem o contrato do licenciamento com o dono do posto. Ponto. Se o dono do posto tem envolvimento com crime organizado ou não, é outra questão. Não tem a ver com o clube, tá? Não tem envolvimento de pessoas de dentro do Corinthians, pelo menos nesse caso, tá? Então, só para explicar para vocês, vocês vão receber, né, esse tipo de informação, mas é isso que a gente precisa entender. Não tem envolvimento do Corinthians, é apenas um licenciamento. Eles pagam para usar a marca do Corinthians. E o contrato tá acabando também, enfim, tá tudo tranquilo, tá? Não existe chance de punir o Corinthians, de acontecer algo com o Corinthians nessa situação. Bom, agora vamos para a principal novidade do final de semana, que é o seguinte. O Benja, né, no programa dele aí no final de semana, trouxe uma atualização muito importante sobre a questão do name rights do Corinthians, e tivemos um complemento do Mano, né, que participa aí, comentarista do programa do Benja também, que é o seguinte: segundo o Benja, o contrato do name rights da Neoquímica Arena, né, e aí da Arena, no caso, se tiver a troca do name rights, estaria praticamente fechado, tá? Fechado. A informação do Mano é de que o Corinthians está nessa negociação aí já em vias finais e vai fazer também uma união com uma empresa só para ter o name rights e o patrocínio master do Corinthians, tá? Então isso é algo muito bom pra gente em questão financeira, né? Na questão financeira. E mais, para complementar, o nome da empresa ainda não foi revelado, né? Isso é um ponto muito importante, mas o clube já estaria negociando um adiantamento de mais ou menos ali 300 milhões de reais nesse acordo. Então o Corinthians, nessa assinatura, né, nesse início de contrato de name rights e patrocínio master, já cairia ali 300 milhões de reais no bolso, para que a gente pudesse respirar financeiramente e aí conseguisse usar, né, esse valor aí para outros fins. Quais são os pontos importantes para a gente entender aqui? Hoje, o contrato de name rights do Corinthians é um contrato de 300 milhões de reais por 20 anos. Tá? Então, um contrato muito baixo, um valor de 15 milhões por ano. A meta mínima do Corinthians seria um contrato de 700 milhões de reais por 10 anos. Então, uma média ali de 70 milhões por ano. A meta mínima. Se a gente conseguisse subir isso, seria melhor. Obviamente, quanto mais dinheiro pra gente nesse contrato ali de 10 anos, melhor pro clube. O contrato master, né, o patrocínio master, são 309 milhões em 3 anos. Então, um contrato de 103 milhões de reais por ano. Segundo o Mano, existe a possibilidade de aumentar isso ou até de dobrar. Já pensou o Corinthians num contrato de 200 milhões de reais por ano no patrocínio master? Fora, né, um patrocínio de pelo menos 70 milhões de reais do name rights?
Pô, isso seria sensacional para o clube. E eu já falei para vocês sobre questão de contratos longos assim e bons contratos para o Corinthians. A gente só resolve a nossa situação antecipando o contrato e pagando as dívidas à vista, tá? Qual que era a reflexão que eu queria trazer para vocês nesse momento? Essa ideia de 300 milhões de reais adiantados, né? Ó, assinou o contrato, caem ali 300 milhões de reais. Hoje no Corinthians não resolve a situação e vou falar para vocês, tapa o sol com a peneira, tá? Por quê? A gente tem, por exemplo, os processos na FIFA que já estão batendo 125 milhões, tá? Vamos arredondar ali, porque tem algumas taxas, alguns juros, né, até que isso se conclua. 130 milhões de reais, né, tava 125, quase 126, 130 milhões de reais. Que você já perderia no ato. 130 milhões só para derrubar transfer ban. Negociação de Félix Torres, Matias Rojas, José Martinez, Maicon, Garro, Charles. 130 milhões. Foi. Aí vão sobrar 170 milhões. O que você consegue fazer com esse dinheiro? Nossa, John, é um dinheiro... É um valor baixo? É um valor irrisório? Não, de forma alguma. Pô, são 170 milhões de reais. Só que o Corinthians tem muitas dívidas a pagar, né, de curto prazo. O pessoal vai crescer o olho nesse valor e todo mundo vai querer, né? Como que vai ser administrado? Porque um dos pontos que a gente sempre traz aqui é a questão de quitar a Neoquímica Arena para parar de correr os juros, né? Com esse valor não tem como quitar. Nem com os 300 milhões como um todo, não tem como quitar a Neoquímica Arena. A gente tem que pagar logo a Neoquímica Arena para que a gente possa aproveitar o valor dela como um patrocínio a mais, né? Por exemplo, o Corinthians vai ter ali uma arrecadação de mais 80 milhões por ano com a Neoquímica Arena, se a gente tiver ela quitada, zerada. Olha o potencial disso. Só que para isso você tem que ter um dinheiro em mãos, né? Em torno ali de 500, 550 milhões de reais, mais ou menos, tá? Então, o meu medo não é nem essa questão de, nossa, então você está reclamando que vai cair 300 milhões. Não. Eu quero entender como o presidente Soneca vai administrar esses 300 milhões de reais na mão dele, né? Como que isso vai ser gasto? Se isso for bem gasto, cara, tá ótimo. O problema do Corinthians hoje se chama dinheiro. Então, se tá chegando dinheiro, a gente não pode reclamar. Só que a gente entende os problemas administrativos que temos e não dá nem pra ter uma grande expectativa de algo assim super positivo vindo desse tipo de diretoria, né? Da gente bater o pé e falar, não, eu tenho certeza que vai ser bem gasto, que eles vão, cara, multiplicar esse dinheiro, né? Aproveitar de uma forma positiva, tá? Então eu quero saber a opinião de vocês. Como eu disse, mês de outubro era um mês muito importante para a questão do contrato do estacionamento da Neoquímica Arena, que até agora não foi divulgado, e principalmente a questão do name rights, e agora já entrando novamente, né, eram rumores e agora entra essa possibilidade com força novamente de termos um contrato amarrado de name rights e patrocínio master para o clube, aumentando os valores. O que a gente puder aumentar de valor para o Corinthians é positivo e ajuda demais a nossa equipe. Comentem aqui a opinião de vocês, família, sobre a arbitragem brasileira, sobre os assuntos que trouxemos aqui, principalmente sobre o name rights, valor que vocês gostariam, né, que fosse vendido esse name rights no nosso Coringão. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians, deixa o seu like, se inscreve, se tornem membros, clique no botão hype e novamente, família, vai Corinthians!